Tem acompanhado bastante as suas reportagens e as suas colunas falando justamente sobre como será a escolha do novo Papa. Tem tanta coisa para ser analisada nisso, né, Jamil? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? A expectativa, o clima neste momento, quem deve ser o novo Papa, hein, Jamil? Olha, Fabiola, essa pergunta eu sinceramente não tenho resposta. Eu duvido que alguém possa ter e eu duvido que aqueles que tenham essa resposta estejam tão seguros dela que possam dar essa resposta como informação, como apuração. O que nós temos? O que nós temos? Esse vai ser o conclave mais global da história do Vaticano. Pela primeira vez, vamos ter um conclave que de fato terá ali os seus cardeais, lembrando que são 135 cardeais que vão participar, de 71 nacionalidades. Há 100 anos, para a gente colocar numa comparação, um conclave ali nos anos 30, obviamente do século passado, tinha 16 nacionalidades só. Claro, esses cardeais não representam nacionalidades nem governos, mas, obviamente, eles trazem para o conclave realidades muito diferentes. Então, pela primeira vez, nós vamos ter um cardeal do Sudão do Sul, do Haiti, de Papua Nova Guiné, da Malásia, da Mongólia, do Haiti, de tantos outros países que, claro, na história do Vaticano isso era absolutamente inconcebível. Né? Ainda há eu diria, um desequilíbrio muito grande. Existem hoje 17 cardeais italianos que vão votar. E são 17 cardeais latino-americanos que vão votar também. Então, olha só, né? O mesmo número de latino-americanos é o voto, basicamente, da Itália, ou dos cardeais italianos. Então, há um desequilíbrio, mas esse conclave nunca foi tão global. Isso pode, obviamente, definir muita coisa, isso pode definir o rumo da igreja. Agora, o que está em jogo no conclave? A escolha do novo Papa, certamente, mas também a direção da Santa Sé. E é isso que justamente o Papa Francisco tentou fazer ao longo dos seus 12 anos. Eu me lembro, logo no início do pontificado do Francisco, ele mesmo disse: o meu pontificado não vai ser muito longo. Ele sabia das condições de saúde dele, ele sabia da idade dele também. E aí o que ele fez? Ele tinha muita pressa, ele nomeou muitos cardeais e fez justamente essa transformação quase demográfica do conclave, no caso, o colégio de cardeais. Agora, você colocou, Fabiola, ele também criou muitos inimigos dentro da igreja. Vou só fazer um rápido relato das primeiras coisas que ele fez. Quando ele assumiu, ele nomeou 9 cardeais que tinham como função limpar a cúria. Imagine só. Ele foi o que, logo depois de assumir, desceu lá na garagem do Vaticano e falou: que história é essa de tanto carro de luxo por aqui? Mandou vender os carros de luxo do Vaticano e trocar por carros mais baratos. Ele fez uma outra coisa. Ele chegou, basicamente, no Banco do Vaticano e mandou o Banco do Vaticano publicar os balanços da instituição pela primeira vez em 125 anos. E assim por diante. Ou seja, ele, obviamente, abalou as estruturas de poder da igreja e fez uma coisa que, claro, para a gente é um pouco distante no que se refere a um impacto direto, mas que teve um impacto muito grande na Santa Sé. Ele fez o seguinte: ele reformou a Constituição do Vaticano para transferir responsabilidade e poder da Cúria, ou seja, lá da Santa Sé, para as conferências nacionais de bispos, a do Brasil, a dos Estados Unidos, a da Malásia e assim por diante. Ou seja, ele transferiu poder, ele descentralizou o Vaticano. Agora você imagine, para um Vaticano que tinha, obviamente, uma cúria. O que é a cúria? A corte do Vaticano, por décadas permeada por privilégio e poder. De repente chega um Papa e tira esse poder, tira esse privilégio, distribui esse poder e manda ser transparente. Obviamente, ele criou muitos inimigos também. Ô Jamil, eu estou perguntando, né, quem você acha que vai ser o próximo Papa? A gente está se fazendo essa pergunta, todo mundo pergunta isso para todo mundo, e aí achei muito interessante que perguntaram para a inteligência artificial, não sei se você viu isso, mas essa nota está bombando na nossa página aqui do UOL. Perguntaram para o ChatGPT, e aí, quem vai ser o novo Papa? Vamos abrir essa coluna aqui, que é bem interessante, e o ChatGPT, a inteligência artificial, respondeu:
O favorito é Pietro Parolin. Aí você vai me perguntar, mas como assim? A inteligência artificial sabe quem vai ser o novo Papa? Como é que a inteligência artificial vai responder quem vai ser o novo Papa? Bom, ela fez toda uma análise, inclusive fazendo aí uma análise de todas as probabilidades. 5 critérios foram analisados pelo ChatGPT ao apontar esse favorito. Primeiro, a composição sociológica do colégio de cardeais, o desejo de continuidade ou ruptura, a capacidade de governança e perfil diplomático dos candidatos, assim como idade, estado de saúde e corrente ideológica. E segundo o ChatGPT, a chance maior, mas é uma chance também que tem aí 27%, 27,6% é de ser o atual secretário de Estado do Vaticano, o Pietro Parolin. Em segundo lugar, e nem tão distante dele, aparece um dos nomes aí que também aparece bastante na lista, né, que é o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, com 24% de chance. Depois, Mateus Zuppi, com 15% de probabilidade. Será que a inteligência artificial vai acertar, hein, Jamil? O que você achou dessa resposta do ChatGPT? Só o tempo dirá, mas eu acho que tem gente no Vaticano que vai dizer que heresia, porque afinal de contas é o Espírito Santo que define, né, quem é o próximo Papa por meio... Genial! Como meio assim? dos seres humanos que estão ali dentro do conclave. Lembrando que vamos colocar aqui tudo às claras, as regras do Vaticano deixam muito claro que qualquer um, inclusive o Tales, poderia ser escolhido como Papa. Não há um critério que você precisa ser cardeal para ser Papa. Se o Espírito Santo determinar que o voto precisa ser naquela pessoa... Estou aqui ironizando, mas não é tanta ironia, não, porque existe, de fato, uma consciência, pelo menos, dos religiosos, de que eles estão ali, obviamente, atendendo, ou pelo menos tentando escutar sinais, tentando, obviamente, atender a uma orientação divina para liderar a igreja. A gente sabe que, obviamente, também tem um aspecto político, também não, eu diria principalmente um aspecto político muito real. Vamos lembrar que o conclave, ele não é um conclave por acaso, ele é uma decisão política, em 1270, por ali. Até então, não era feito dessa forma. O que aconteceu em 1200, ali no auge da Idade Média, é que os cardeais que estavam convocados para decidir quem seria o próximo Papa não chegaram a nenhuma conclusão, não chegavam a consenso e ficaram 1006 dias, né, Fabíola? 1006 dias para definir quem seria o novo Papa. Até que a cidade, imagina, no auge da Idade Média, a igreja sem Papa significava um poder espetacular no mundo, o mundo conhecido, pelo menos, do cristianismo, sem uma condução. E aí o que fazem as autoridades civis? Trancam, basicamente, aqueles cardeais dentro do palácio onde estava acontecendo a reunião, trancam eles e falam: olha, ou vocês chegam a uma decisão ou, né, não vão poder sair. E, claro, isso depois ganha regras, Gregório X coloca regras em tudo isso, mas o fato é que, obviamente, isso era uma tentativa de blindá-los da influência externa. Eu fico imaginando hoje, na verdade não sou eu que estou imaginando, mas é o próprio Vaticano trabalhando com isso hoje, em relação à influência e à pressão das redes sociais, que aí sim é obviamente uma pressão que a gente conhece muito bem, que faz hoje parte de todas as nossas vidas e, claro, das decisões políticas pelo mundo. Ô, Fabiola, o Jamil está duvidando da inteligência artificial e subestimando o divino, né? Está supondo que o Espírito Santo está desconectado da modernidade, da inteligência artificial, está submetido à ignorância natural. Quem sabe se o Espírito Santo não está no chat GPT? Então, tem que levar tudo em consideração. Mas eu queria te perguntar, Jamil, eu li pela primeira vez num texto seu que o Papa nomeou 80% dos cardeais que têm direito a voto nesse conclave. Agora, evidentemente, ele deve ter nomeado muita gente parecida com ele, mas também há de ter feito algumas concessões à banda conservadora da Igreja, né? Em que medida, Jamil, o fato de o Papa ter nomeado a grossa maioria
dos cardeais que votarão no conclave assegura que o próximo Papa será escolhido à imagem e semelhança do Papa morto, do Francisco? Ou isso também não está assegurado? É fundamental essa tua pergunta, Josias, e aí é um aspecto muito importante. Primeiro, as concessões foram feitas sim. Desses cardeais que ele escolheu, a estimativa é de que entre 15% e 20% deles, é um número grande, foram escolhas de conservadores. Ou seja, pessoas que, obviamente, ele teve de fazer concessões dentro de uma estrutura de poder. Vamos lembrar, e eu conto isso na minha coluna de hoje, os ataques que ele sofreu, inclusive com cartazes em Roma espalhados pela cidade, atacando o Papa, ou seja, ele sim viveu uma situação também de muita pressão. E aí ele fez sim concessões em alguns locais muito específicos. E aí sim, e é isso te respondendo, do total dos cardeais que ele justamente escolheu, entre 15% e 20% são cardeais conservadores. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, como é o conclave mais global da história, tem um outro elemento. O cardeal do Haiti jamais teve contato com o cardeal da Mongólia, que, por sua vez, jamais teve contato com o cardeal da Papua Nova Guiné. Ou seja, o bloco não necessariamente está ensaiado, né? O bloco não necessariamente está coordenado nas suas posições. O bloco do sul global, vamos dizer assim, não necessariamente se conhece para que, em poucos dias, possa, obviamente, coordenar uma posição para escolher um Papa ou um caminho para a Igreja. Essa é a aposta justamente dos conservadores, de que essa desconexão dessa Igreja global possa abrir caminho para um grupo conservador que é muito mais coeso, que é muito mais conectado, pelo menos tradicionalmente. Então, não, o jogo não está jogado. Claro que existe uma possibilidade muito grande, e essa foi a grande intenção do Papa, ao formar um colégio de cardeais que permitisse que, claro, o seu pontificado continuasse com outro nome, que as reformas, acima de tudo, continuassem com outra personalidade. Agora, não, o jogo não está jogado. E eu quero dar aqui um dado muito relevante, que um dos cardeais, numa condição de anonimato, me passou um estudo que foi o próprio Vaticano que encomendou. Isso foi, eu sinceramente, me pareceu muito impressionante esse dado. Eles encomendaram, logo que o Papa foi internado, em março, naquela longa internação dele, logo que começou a internação, eles viram que nas redes sociais explodiu o número de contas que difundiam teorias conspiratórias em relação ao Papa, ao fato de que ele já estaria morto, que o Vaticano estava enganando, ou que ele não estaria morto, que tudo aquilo ali era uma teatralização, etc. E o Vaticano foi atrás, justamente para tentar entender o que estava acontecendo nas redes sociais. E nas redes sociais eles descobrem que 1/3 daquelas contas que falavam da internação do Papa, 1/3 era feito por contas que eram operadas por robôs, ou seja, contas que não tinham uma pessoa por trás daquele nome, daquela identificação. Ou seja, já existia naquele momento, agora, em março, uma operação de uma milícia digital. Agora, a gente sabe muito bem, a milícia digital, alguém precisa pagar, alguém precisa coordenar, alguém precisa, obviamente, operar e alguém precisa dar orientação para aquela milícia digital. E aí a pergunta é óbvia: quem é que estava por trás de uma milícia digital que, no momento da internação do Papa, já entrou com essa conspiração? Foi por isso, entre outros motivos, que o Papa, na verdade, o seu entorno, e o Parolin foi instrumental nisso, decidiram ser absolutamente transparentes nas informações sobre a internação do Papa, inclusive com detalhes que poucas vezes a gente vê, né? Eu me lembro de um dos comunicados do Vaticano dizendo que ele vomitou. Não é uma informação agradável, né, para colocar num comunicado oficial do pontífice. Mas a escolha do Vaticano foi pela transparência para lutar justamente contra a desinformação. E aí, claro, isso acendeu vários sinais de alerta sobre o que vai ser basicamente as próximas semanas e o próprio conclave. Vai lá. A gente...
quer fazer uma pergunta? Ô, Thales, a gente vai só para o intervalo, para quem está nos acompanhando na TV, mas a gente segue aqui com o Jamil Chad, ao vivo pelo nosso YouTube, para falar sobre outras questões também relacionadas a Estados Unidos, Vaticano e chefes de Estado. Vai lá, Thales, com a sua pergunta ao Jamil. Pois é, o Jamil entrou aí um pouco numa seara política, porque há suspeitas de que essas fake news tenham motivação política de conservadores que eram muito contra o Papa. Mas aí eu queria centrar nessa questão política. Como é, Jamil, na sua experiência, num ritual desse de enterro do Papa, etc., que vão muitos chefes de Estados, o Trump já disse que vai estar lá, o Lula está saindo daqui para estar lá. Como funciona a questão política de encontros vai haver encontros do Trump separado com outros chefes de Estado, vai haver encontros vão haver encontros do Lula com outros chefes de Estado. Isso costuma ocorrer nesse tipo de funeral, ou as pessoas chegam, participam do funeral e vão embora? Olha, Thales, existe inclusive uma orientação, existia pelo menos dessa vez, eu confesso que eu não sei, mas eu me lembro nos outros conclaves. Na verdade, eu fui só a um dos funerais do João Paulo II, o outro não foi um funeral, foi uma renúncia, né, do Bento XVI, mas eu me lembro naquele momento que houve uma orientação às delegações, e aquele foi um funeral com mais de uma centena de chefes de Estado, chefes de governo e ministros, para que não houvesse nenhum tipo de atividade política. Ou seja, encontros oficiais, aqueles que você chama imprensa, faz uma foto, coloca as bandeiras, etc., para negociar temas específicos. Isso foi há 20 anos. Apesar disso, eu me lembro muito bem naquele momento que, claro, encontros nos corredores, contatos acabaram acontecendo. No caso agora, existe uma expectativa. Qual a expectativa? E aí não se refere ao presidente Lula, se refere a um encontro eventual entre Zelensky e o próprio Trump, se isso pudesse ser feito nesse contexto. Há muita dúvida se isso vai de fato acontecer, se esse é o momento, se esse é o contexto para isso ser realizado. Agora, a gente sabe muito bem, né, Thales, o quadro atrás de você fala muito. Você está numa capital construída por uma decisão política. Tudo é político o tempo todo. É impossível imaginar, com mais de uma centena, talvez, de chefes de Estado e ministros, alguém não assopre no ouvido do outro. Meu amigo, faça aquele acordo. Rapaz, vamos aliviar ali a tarifa naquele lugar. Enfim, vamos ver o que vem pela frente. E estamos de volta para quem estava nos acompanhando também na TV. É interessante ver essa participação de tantos líderes mundiais, né, na despedida do Papa Francisco, e até mesmo aqueles que não eram fãs do Papa, como o próprio presidente argentino, né, o Jamil? Você acha que de alguma maneira eles querem tirar ali um proveito nesse momento, apesar que, como você mesmo disse, os ataques ao Papa ainda continuam, né? E, na verdade, ir ao funeral do Papa não necessariamente é uma homenagem apenas a ele, mas é também colocar, de uma certa forma, o seu posicionamento sobre o que espera do futuro da igreja. Eu achei muito revelador, não só do Javier Milei, ele não tinha como não ir, sinceramente, eu não vejo politicamente, mas o argentino mais importante da história, no caso, não é ele, é o Papa Francisco, né? Alguns colocam o Papa Francisco como o argentino mais importante da história, ele simplesmente ignorar o funeral desse seu compatriota. Agora, no caso de Donald Trump, foi muito revelador, né? A forma que ele se pronunciou sobre a morte do Papa. Ele foi na segunda-feira, eu estava assistindo, inclusive, a transmissão oficial. Ele fez um anúncio de que as bandeiras americanas seriam colocadas a meio mastro num evento de caça aos ovos ao lado do Coelhinho da Páscoa. Não vi nenhum tipo de lágrima correndo nos olhos dele, e tampouco vi nenhum tipo de, eu diria, comentário sobre a atuação do Papa
pela luta contra os pobres, etc. A gente sabe, isso não é segredo para ninguém, que existiu nesses últimos meses uma tensão muito clara entre o Vaticano e o governo americano. O governo americano desembarca lá em Roma nos próximos dias com uma clara intenção de também influenciar, ou pelo menos colocar algum tipo de pressão para uma direção da igreja. Agora, tanto Milei como Trump vão para Roma para falar para o seu próprio público, né? No caso, Donald Trump diz que a religião voltou, que Deus voltou para a Casa Branca e que, portanto, a religião vai fazer parte das suas decisões. Como, então, não ir no velório do Papa? Agora, tem uma frase, viu, Fabiola, vai lá. se me permite, muito rapidinho. O Papa Francisco disse, uma das frases mais interessantes dele, ele disse: só há 2 tipos de seres humanos perfeitos: os que já morreram e os que ainda não nasceram. Então, morto, o Papa Francisco, que é dono de uma popularidade planetária, ele passou a ser venerado até pelos que o execravam, né?